No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês a respeito da bolha imobiliária que eu tenho percebido nos últimos anos que está se aproximando. A gente sabe que todas as vezes que os preços sobem, os imóveis sobem de maneira artificial, isso representa que em breve nós veremos uma grande quantidade de imóveis para poucas pessoas interessadas nos imóveis, fazendo com que então o preço despenque. Esse é um princípio básico da economia. Quando nós temos uma alta oferta, nós temos uma baixa demanda, os preços precisam recuar para que as pessoas possam novamente se interessar pelos imóveis. Há um tempo atrás eu estava procurando na minha cidade um apartamento para alugar e eu comecei a visitar diversos apartamentos, diversos condomínios. Alguns condomínios centralizados, principalmente nas áreas centrais da cidade, eu olhava o condomínio, olhava para o apartamento, muitas vezes apartamentos antigos, muitas vezes apartamentos em reformas, apartamentos que não possuíam uma vasta diversificação de lazer, muitos não possuíam piscina, possuíam piscina, mas não tinham academia, tinham academia, mas não tinham piscina, não tinham quadra de poliesportiva, enfim. Só que esses mais antigos, quando você ia perguntar o preço do condomínio, você percebia que o condomínio variava entre R$ 1.500. Juntando com o preço do aluguel, você iria pagar num apartamento no centro da cidade mais de R$ 3.000. Quando você saía um pouco do centro da cidade e visitava alguns apartamentos que não eram tão antigos, que eram mais novos, você via a discrepância entre o valor do condomínio, a diferença do valor do condomínio. Esses novos empreendimentos já estão se utilizando de portarias remotas, que é quando o condomínio contrata uma empresa que fica lá na Bahia ou que fica em outra cidade, enfim, e essa empresa então é responsável por cuidar do seu condomínio. Você não tem mais um porteiro físico, você tem agora uma portaria remota. Essa portaria remota então ela recebe as suas encomendas, essa portaria remota ela fica responsável por quem entra e sai do prédio. E essa portaria remota ela acaba sendo tão segura quanto se você tivesse um porteiro pessoa física no seu condomínio. Porque um porteiro de 1,70 m que passa o dia ali, se ele for rendido por algum criminoso, ele não vai conseguir te ajudar de forma nenhuma. Enquanto que essa empresa, que está olhando você, olhando o condomínio pelas câmeras, então ela consegue, de alguma forma, acionar a polícia, acionar alguma empresa de segurança local, e o mais rápido possível vai chegar alguém no seu condomínio para ver o que está acontecendo. Esses empreendimentos mais antigos, muitos deles estão ficando de herança. Os antigos proprietários estão morrendo, está ficando para a família. Os herdeiros, muitas vezes, vão vender o apartamento. E eles pensam que eles têm um valor de negócio X. Só que eles têm X menos o valor que verdadeiramente ele vai conseguir vender. Por quê? Porque está crescendo demais a quantidade de oferta de apartamentos nas cidades. As construtoras estão investindo pesado em marketing. E quando construtoras começam a investir pesado em marketing, eu já vi esse filme antes. E isso significa que a bolha está crescendo, que a construtora está captando dinheiro, estão prometendo para você entregar apartamentos em 24, em 36 meses, estão entregando no dobro do prazo para conseguir maior captação de dinheiro. Com isso ela enche o caixa dela e te vende uma ilusão. Ela te vende a ilusão de que você está comprando um flat, um quarto comercial, ou alugando ou comprando um apartamento de altíssimo padrão e que eles mesmos ficam responsáveis pelos aluguéis, pela locação de Airbnb ou de temporada e etc. Só que quem está investindo pesado nisso, geralmente é porque já está envolvido diretamente no ramo imobiliário. Só que o que essa pessoa não está enxergando é que esses imóveis antigos, a maioria deles não estão saindo no valor que o proprietário quer. Por quê? Porque o condomínio que escolheu deixar um porteiro, um zelador, um concierge, que escolheu uma folha salarial física,
né? Porque se o porteiro for demitido ou se ele quiser sair, ele vai sair com uma quantidade enorme de dinheiro do condomínio. Então o condomínio precisa ter caixa, enquanto que os novos condomínios estão surgindo e com essas portarias remotas diminuindo ao extremo a quantidade de o valor dos condomínios. Então você imagina a quantidade de prédios de condomínios mais antigos que não estão conseguindo vender. Agora você segura essa informação. Quando você vem para alguns bairros daqui da cidade, você percebe uma alta quantidade de casas também, casas abandonadas, casas que foram invadidas, casas que estão sendo repartidas e virando cortiço, porque os antigos proprietários morreram, deixaram para os seus herdeiros. Os herdeiros não estão conseguindo vender por aquele valor que eles pensavam. Então eles imaginavam, bom, eu tenho uma casa que vale 800 mil reais no bairro X. Quando eles vão tentar vender, eles estão percebendo que aquele valor de 800 mil reais não estão conseguindo vender por aquele valor que eles imaginavam que tinham. Então ele fala, bom, eu não vou vender por 500, eu não vou vender por 400, eu não vou vender por aquilo que estão me oferecendo. Então eu alugo, eu loco, permito a realocação, e aí você vê que é nesses locais que estão aumentando a criminalidade da cidade. São nesses bairros onde as casas estão ficando abandonadas, são nesses bairros onde as casas não estão sendo alugadas, quando estão sendo alugadas estão virando cortiços, que estão então aumentando a criminalidade da cidade. Então são três coisas. Primeiro, estão inflando os preços artificialmente dos imóveis. Esses imóveis, quando vão ser vendidos, não estão conseguindo vender pelo preço que talvez eles deveriam valer. E os imóveis que estão ficando abandonados ou sendo alugados estão sendo transformados em cortiços e destruindo o bairro, a localidade de onde eles estão. Onde eu quero chegar com isso e o que eu quero trazer para você? Em 2008, estourou a maior recessão dos tempos modernos dos Estados Unidos devido ao fluxo imobiliário. Aumentaram artificialmente os preços dos imóveis. Depois as pessoas não tinham condições de pagar esses imóveis. Começaram a ficar devendo para o governo. O governo então emitindo títulos para negociar, não conseguiu as concordatas e começaram então a pegar os imóveis de volta. No Brasil, eu acredito que não vai ser o mesmo caso. As pessoas estão comprando porque elas têm condições de comprar, mas o que vai acabar acontecendo é que vai ser muita oferta, vão ter muitos empreendimentos, muitos apartamentos, as imobiliárias e as construtoras de bolso cheio, e você que está investindo em um imóvel, acreditando num retorno, num possível retorno, seja na venda, seja no aluguel, você vai quebrar a cara porque a galera está sem dinheiro. Ao buscar algum empréstimo para poder comprar o seu apartamento, o juros está alto. O juros estando alto significa que o financiamento está alto. Se o financiamento está alto e está mais difícil o governo te entregar dinheiro para a pessoa física, significa que vão haver menos compras. Havendo menos compras, vai sobrar oferta. Sobrando oferta e diminuindo a demanda, os preços naturalmente vão baixar. Os preços naturalmente vão baixar. E você que comprou um apartamento, imaginando que você estava imaginando que você ia poder revender esse apartamento daqui a um tempo com uma boa valorização, muito provavelmente você não vai conseguir vendê-lo pelo preço que compensou a compra. Você não vai conseguir vender o apartamento que você comprou pelo preço desejado, pelo preço que faria com que você tivesse feito um bom investimento. E isso não está longe de acontecer. Os antigos apartamentos vão ficar esquecidos. Os apartamentos que não optarem pelas portarias remotas a fim de diminuir o preço dos condomínios vão ficar para trás. As casas antigas, que não foram reformadas, que não estão sendo modificadas, melhoradas para que então elas sejam revendidas, elas vão ficar para trás. Isso vai virar uma grande oferta de casas e apartamentos na cidade, fazendo com que os preços baixem. Então, quero que você deixe seu comentário, quero que você deixe sua opinião. Não sei se eu fui bem claro, mas para fechar, vou parar por aqui. Cuidado quando você está investindo em imóveis, cuidado com a ilusão que estão te vendendo. Há 3, 4 anos atrás te venderam a ilusão dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários em menos de 2, 3 anos foram quase a zero. Ah, mas é o ciclo de mercado, é o fluxo do caixa, é a economia. A economia são altos e baixos, mas as ações de empresas que verdadeiramente não perderam seu valor, elas sobem e descem.
mas elas continuam no longo prazo sempre crescendo. Enquanto que os fundos imobiliários foram reduzidos quase a nada. Te venderam uma ilusão, te enfiaram o fundo imobiliário, você encheu a caixa e agora você não consegue vender para ninguém, porque ninguém está interessado. Ou você tem que baixar o preço, e aí você vai perder dinheiro. E aí uma grande quantidade de pessoas perdendo dinheiro e a outra quantidade de pessoas não conseguindo comprar os imóveis porque não estão conseguindo financiar, porque os juros estão muito altos, vai criar uma bolha. A hora que essa bolha for criada e os preços baixarem, aí a gente vai ver um problema não só mais na pessoa física, mas afetando o governo, porque o governo vai ter que financiar as construtoras, financiar o déficit, e aí inicia-se então uma crise no setor. E é o que eu acho que está prestes a acontecer.